passagem do tempo numa história em quadrinhos tem uma dinâmica e uma estrutura diferente do que vemos em outras mídias narrativas, e eu já comentei sobre isso em outros vídeos. E hoje eu vou falar sobre um aspecto relacionado à passagem do tempo, que é basicamente uma exclusividade das histórias em quadrinhos. Aguenta aí, que depois da vinheta eu falo sobre isso. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre um elemento relacionado à narrativa visual e à dinâmica da manipulação do tempo, que é muito particular das HQs. Se você quiser expandir mais as ideias sobre manipulação do tempo na narrativa, e especialmente nos quadrinhos, eu fiz um vídeo mais longo especificamente a esse respeito, que está aqui em cima para você assistir se você quiser. Nesse aqui, eu vou falar especificamente sobre o que eu não comentei naquele vídeo, que são as transições entre quadros. Mas antes, se você é maninha de primeira viagem aqui no canal, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Além de vídeos como esse, em que eu ensino sobre produção e narrativa de quadrinhos, eu também trago toda semana curiosidades nerds e vídeos de análises, como a que eu fiz semana passada sobre a série Superman e Lois e como ela atualiza símbolos da cultura americana. Se quiser conferir, tá aqui em cima. Um dos aspectos mais fundamentais das histórias em quadrinhos é que a contação de histórias é feita de forma visual com a ajuda de painéis que a gente chama de quadros, né? Um depois do outro, para criar a ilusão de uma sequência de eventos se desenrolando no tempo. Só isso já faz os quadrinhos serem completamente diferentes de outras mídias como forma de contar histórias. Porque num filme, por exemplo, os eventos se desenrolam de forma realista, né? Ou seja, o audiovisual usa tempo e espaço de forma fiel ao como a gente vê no mundo real, né? E um livro é tudo completamente abstrato, né? Totalmente livre da fidelidade do mundo real com relação a tempo e espaço. Os quadrinhos também estão livres da fidelidade do mundo real com relação a tempo e espaço, mas estão limitados por outra coisa: a página de quadrinhos. Ou, se você está trabalhando com uma HQ online que exibe quadro a quadro, a narrativa está limitada aos quadros. Isso significa que, numa história em quadrinhos, há um trabalho importante de construir a ilusão de passagem de tempo usando apenas espaço. Em outras palavras, as páginas de uma HQ não mostram apenas o que no mundo real é visual, mas também o que não é visual, apenas perceptível, como o tempo. Mas o que pode parecer uma limitação pode ser vista, na verdade, como uma oportunidade para ter maior liberdade na manipulação do tempo. Vou voltar para o exemplo do audiovisual. Num filme você pode dar saltos temporais, né? Por exemplo, tá aqui e cortar para um dia, uma semana depois, ou ir para um passado num flashback, ou mesmo pular entre cenas que se passam em locais diferentes. Mas se você pegar uma cena que acontece em tempo real, uma conversa entre duas pessoas, por exemplo, e cortar pedaços ou acelerar a conversa, vai parecer estranho. Qualquer coisa que quebre a passagem normal de tempo enquanto esse diálogo acontecer não vai parecer fiel, digamos assim. Pode ser um recurso utilizado pelo cineasta, mas vai ser um recurso usado conscientemente porque não parece real. Um salto do tempo, como quando se faz num filme, só acontece depois que uma cena acaba, não no meio dela, a não ser que vá voltar depois, né? Mas, numa história em quadrinhos, o tempo está contido na página e nos quadros que você constrói. Então, cada quadro representa um momento no tempo. Quanto desse momento no tempo? Depende do quadro, depende do tamanho, depende da quantidade de elementos, depende do que a composição insinua, depende de um monte de coisas. Mas, entre um quadro e outro, e esse é o ponto do vídeo de hoje, também há passagem de tempo. E essa passagem nós podemos escolher como a gente quiser. Uma conversa entre duas pessoas, igual a que eu dei de exemplo para o filme, né? Numa HQ pode acontecer em uma página ou em 20. Dependendo de como você decide trabalhar a passagem do tempo entre um quadro e outro. A diferença entre o que acontece em um quadro e o que acontece no próximo é o que a gente chama de transição entre quadros, ou transição de quadros. E foi bastante popularizada pelo autor Scott McCloud quando ele lançou o livro Desvendando os Quadrinhos lá nos anos 90, mas que ainda hoje é considerado um clássico em termos de teoria narrativa de HQs. O Scott McCloud identificou 6 tipos de transições de quadros e eu acho bem interessante que o roteirista de quadrinhos conheça essas transições. Não
que você precise usar todas elas ou que sua história vai ser ruim se você não lembrar qual tipo de transição que você está usando. Mas, como autor, é importante estar consciente dos dispositivos que você pode usar para trabalhar a manipulação do tempo em determinada mídia, porque toda narrativa é, em boa medida, um exercício de manipulação de tempo. E isso garante ao autor uma vantagem em relação ao leitor, que é a possibilidade de trabalhar com o tempo da maneira que melhor gere uma reação, qualquer que seja a reação que o autor pretende. A primeira transição entre quadros é o que o MacLeod chamou de momento a momento. Você poderia também chamar de quadro a quadro, mas aí o termo fica um pouco confuso porque nos quadrinhos toda transição é quadro a quadro, né? No sentido que a história acontece um quadro depois do outro. A transição momento a momento é usada quando o autor quer mostrar o maior número de movimentos possível de uma determinada cena, de um determinado momento, né? Quase mal comparando com uma câmera lenta, né? Por exemplo, um jogador chutando a bola para o gol, o mais comum seria a gente imaginar, né, um quadro do jogador chutando a bola e um quadro com a bola acertando a rede, né? No máximo ali você colocaria entre esses dois quadros um quadro no meio ali com a bola no ar, né, fazendo a trajetória. Na transição momento a momento você esticaria o tempo colocando muitos outros quadros, né? Você pode colocar 2 ou 3 quadros só do jogador chutando, né, em vários momentos da ação do chute, mais uns 2 ou 3 quadros da bola se deslocando e mais uns 2 ou 3 quadros para representar a bola acertando na rede ou o goleiro errando, né, ao tentar pegar a bola. Momento a momento é bastante utilizado quando a gente quer aumentar a dramaticidade de um determinado evento. Um exemplo clássico é a cena da morte dos pais do Bruce Wayne na minissérie O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Existe um número máximo ou mínimo que define o que é, né, o que caracteriza a transição momento a momento, né? Mas a gente pode dizer que essa transição estica o tempo, digamos assim, faz ele parecer mais longo do que o leitor consideraria natural, digamos assim. E quando a gente fala na passagem do tempo que o leitor considera natural, consciente ou inconscientemente, a gente está falando na transição que o MacLeod chamou de ação para ação. A transição ação para ação seria, grosso modo, o modo mais padrão da passagem de tempo nos quadrinhos, né? Que é o que a gente mais está acostumado e que parece mais intuitivo quando a gente pensa numa história em quadrinhos. Lembrando que eu falei lá no meu primeiro vídeo sobre narrativa como aprender a pensar em quadrinhos para poder escrever quadrinhos. Se você não viu, eu acho que é um complemento bem interessante para esse vídeo aqui. Vou deixar aqui em cima para você poder ver depois. Como o próprio nome sugere, no ação para ação, cada quadro é uma ação diferente. Quando eu escrevi agora há pouco o jogador chutando a gol, a minha primeira versão tinha 2 quadros. O jogador chutando a bola e a bola acertando a rede. Cada um deles é uma ação. Mesmo que eu colocasse no meio um quadro com a bola se deslocando no ar, esse deslocamento seria também uma outra ação. Isso não significa que você só pode colocar uma ação por quadro. Quando a gente fala de ação para ação, a gente está falando em uma sequência de quadros que conectam um evento. Por exemplo, o jogador chutando para o gol. Mas eu poderia colocar no fundo do quadro do cara chutando diversos outros jogadores fazendo outras coisas, indo de lá para cá, um jogador sendo maldoso com o outro derrubando o adversário, etc. E no último quadro eu poderia fazer, sei lá, além da bola na rede, o goleiro falhando em conseguir pegar a bola e ao fundo os torcedores vibrando com o gol. Mas independente disso, o evento que é o foco da sequência, que é a principal razão de existir da sequência, se preferir, é contado com uma ação dentro de cada quadro. Outra transição bem comum é o cena para cena, que ao invés de ir de uma ação para outra, vai de um evento para outro. Então, usando o mesmo exemplo do jogador chutando a gol, dá para fazer isso num único quadro. E o próximo quadro ser outra cena, dias depois, com outro personagem, ou até mesmo o mesmo personagem, mas em outra cidade, ou passando por alguma dificuldade da vida décadas depois, enfim. O que importa é que a transição cena para cena é usada quando um quadro ou terminou a ideia de um evento que vinha de outros quadros, ou o próprio quadro é
um evento completo que não precisa de um próximo quadro. Então, o próximo quadro acaba sendo um evento diferente. Assim como no caso do momento a momento, não há uma regra sobre quanto tempo você deve passar entre uma cena e outra, desde que sejam cenas diferentes. Podem ser cenas que aconteceriam no mundo real com um minuto de antecedência entre elas, né? Ou cenas que se passam dias, anos, milênios uma da outra. Uma variação de cena para cena que eu acho bem interessante e que acontece com frequência em quadrinhos, mas muitos têm um pouco de dificuldade de entender a diferença, é a transição tema para tema. O tema para tema não deixa de ser uma transição cena para cena, grosso modo pelo menos, mas entre cenas que estão conectadas tematicamente, que você consegue ver uma continuidade direta de sentido, vamos dizer assim. Por exemplo, um quadro é o jogador chutando e fazendo gol. Outro quadro, nós temos torcedores na arquibancada vibrando. Cada um desses quadros é um evento diferente, é um acontecimento diferente, mas eles estão conectados. A gente consegue entender que a ação dos torcedores vibrando está tematicamente conectada com a ação do jogador chutando a gol e acertando. Ou algum outro personagem assistindo a cena do primeiro quadro pela TV. Isso também conecta eles tematicamente. Vejam que nesses casos, cada quadro funciona em separado, mas há uma ideia maior de continuidade temática com o próximo quadro seguindo, sendo diferente, mas afetado de uma certa maneira pelo quadro anterior, o que não é sempre o caso na transição cena para cena. A penúltima transição que o Scott McCloud identifica é a aspecto para aspecto, o que eu acho bem interessante. Em alguns aspectos, ela pode se assemelhar ao momento a momento, mas tem função bem diferente. Na transição aspecto para aspecto, cada quadro é um pedaço de uma cena maior ou de um momento maior que é vista por inteiro quando vemos todos os quadros juntos, ou é mostrada por inteira depois num quadro ou numa página separada. O que importa é que cada quadro é um pedaço de uma cena maior que depois ou antes vai ser mostrada por inteiro. É uma transição usada com certa frequência quando a gente quer mostrar um cenário em mais detalhes, ou quando quer reforçar detalhes de uma cena que vão ser importantes mais adiante. Mas também pode ser usada para estabelecer o tom de uma história, para dar um ar de mistério, para criar reflexão. Existem N maneiras de trabalhar essa transição, dependendo do que o autor pretende fazer. O último tipo de transição que o Scott McCloud identifica é, na verdade, quase hipotético, tá? Eu não lembro de ter visto nos meus mais de 30 anos lendo quadrinhos uma HQ que tivesse esse tipo de transição, ou que pelo menos funcionasse como esse tipo de transição. Eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Ele chamou essa transição de non sequitur, que significa em latim não se segue. Na prática são quadros colocados um na sequência do outro, mas que o que tem em cada quadro não parece ter a menor relação um com o outro. Em outras palavras, é quase como se fosse uma anti-narrativa, uma anti-HQ, no sentido que na prática não existe nenhuma conexão, nenhuma ligação que a gente possa fazer entre os quadros para fazer aquilo parecer uma história se desenrolando. Eu disse que o non sequitur é basicamente hipotética porque, apesar de Scott McCloud dar essa como uma transição possível, ele mesmo admite que dificilmente você vai ver essa transição por aí. E não é porque ninguém iria tentar, eu tenho certeza que vários autores do underground já tentaram. O que acontece é que a força da narrativa nos quadrinhos ela tá no fato de que o cérebro do leitor vai fazer de tudo para forçar um sentido quando ele olha quadros um do lado do outro, um em sequência do outro. Por mais que as imagens não tenham conexão, nosso cérebro vai fazer de tudo para inventar essa conexão. É graças a essa interessante característica da nossa mente que fazer histórias em quadrinhos é possível. Então é extremamente difícil, muito mais difícil do que parece, criar uma sequência de quadros que sejam tão sem sentido entre si que o leitor não vá conseguir criar o seu próprio sentido e estabelecer a sua própria narrativa ali entre esses dois ou mais quadros. Mas, se você já encontrou essa transição em alguma história por aí, me comenta que eu fico bem interessado em ver qualquer obra que consiga ser bem sucedido com isso. Bom, gente, por hoje era isso. Espero
Espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco melhor essa questão da manipulação do tempo nos quadrinhos, seja porque eu mostrei algo que vocês não conheciam, seja porque eu ajudei vocês a entender melhor um conceito que vocês já conheciam. Até a próxima! Quando eu descrevi lá o jogador chutando o gol e acertando a rede...